Vamos começar. Mandar uns aviãozinhos aqui para o pessoal me assistir. Divulgue aí, pessoal. Tô mandando para todo mundo. Divulgue a live, vai ser legal para ajudar muita gente, tirar dúvidas. Vamos mandar para todo mundo. Foi para bastante gente. Olá! Oi, Fer! Bem-vinda à live! Fer, vou falar sobre admissão e tipo de contrato de trabalho. Vamos ver o pessoal entrando. Oi, pessoal, vamos entrando. É uma live para tirar dúvidas. É a primeira que eu faço sozinha. Vamos ver como que vai ser. Pessoal, vamos falar aqui sobre... Então, eu vou fazer a semana toda live sobre departamento pessoal. E o dia de hoje eu vou falar sobre tudo que envolve a parte de admissão e também os vários tipos de contrato de trabalho. Tá bom, Fer, vai lá. Obrigada, viu? Obrigadão pelo apoio. E sobre os vários tipos de contrato de trabalho, que são no mínimo 12, que eu vou falar aqui para vocês. Daí seria legal para você saber qual é o tipo que se encaixa melhor na sua necessidade. Se você é empregador, funcionário de departamento pessoal, de RH, para você orientar o seu empregador, para você orientar pessoa de escritório de contabilidade, orientar também os clientes, né? Os seus clientes. E é por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês. Tá bom? Então, vamos entrando para participar. Preciso de perguntas para responder, senão eu vou começar a falar aqui sozinha mesmo. Comigo não tem problema. Depois eu salvo a live, eu fraciono por assunto para as pessoas assistirem posteriormente. Tem meu caderninho aqui de RH para anotar as questões das pessoas, caso tenha alguma coisa mais complexa para eu responder posteriormente. E tô aqui só ouvidos para vocês. Vamos esperar mais um pouquinho. Esse é um tipo de contrato autônomo, Fer. Isso é o tipo de contrato autônomo que muitas das empresas acham que é um funcionário como outro qualquer, e não é. Precisa tomar muito cuidado com isso. Assim, antes da reforma trabalhista, já tinha, não era uma coisa legal, né? Mas já tinha muita gente que fazia contrato por CNPJ para a pessoa trabalhar todos os dias dentro da empresa dela, né? E controlava a jornada. Olá, Kátia, tudo bem? E controlava a jornada. E não pode.
Kátia estava falando aqui sobre contrato autônomo, quando uma empresa contrata uma MEI. Então, precisa tomar muito cuidado, porque ele não é um funcionário. Você tem que pensar que MEI, antes de mais nada, o que significa MEI? Microempreendedor individual, ele tem um CNPJ, tá? Ele é uma pessoa jurídica, ele não é uma pessoa física. Então, ele não segue a CLT, ele assim, é direito civil. Então, você vai fazer um contrato de prestação de serviço com um outro CNPJ, CNPJ contratando CNPJ. Então, ele vai elaborar o trabalho dele quando ele é por demanda, né? Então, a empresa vai passar uma demanda para esse CNPJ e ele vai elaborar quando e como e onde ele quiser. Um exemplo disso é o quê? Eu sou consultora, eu tenho a minha empresa, eu não sou funcionária, empregada de empresa nenhuma. Eu sou dona da minha empresa e eu tenho vários contratos com muitos clientes para eu dar suporte na área de departamento pessoal e recursos humanos. Então, isso é uma contratação de CNPJ para CNPJ. Eu faço a minha agenda, eu não tenho que bater cartão, eu não tenho controle de jornada, eu tenho demanda. Então, eu apresento o meu material para aquele CNPJ, para aquele meu cliente. Eles falam, não, é isso mesmo que eu quero este ponto, eu quero aquele ponto. Então, quando que você vai me entregar? Então, é por demanda. Então, é isso assim que é o contrato autônomo, que foi que a Fernanda perguntou, tá? Mas antes das contratações, o que a gente precisa falar? A gente precisa falar sobre a admissão. Antes da contratação em si, que você vai fazer a admissão, para todos os tipos de contrato, menos o autônomo, vamos tirar isso, porque autônomo ele não é CLT. Então vamos tirar o autônomo disso. Todos os outros tipos de contrato, você precisa fazer o exame admissional. Beth, o que é o exame admissional? É aquilo que a gente fala ASO, sabe? Atestado de saúde ocupacional. A sua empresa, desde quando você tem um colaborador registrado, um empregado já registrado, você precisa ter 2 programas. Precisa ter, na verdade, o LTCAT, que depois, através do LTCAT, que é o laudo técnico da sua empresa, vai fazer o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, e o PCMSO, que é o Programa de Medicina de Saúde Ocupacional. Todo exame admissional, periódico, todos os exames, né, de saúde ocupacional, eles precisam estar embasados no PCMSO. Não adianta você falar assim, mas eu mando meu colaborador antes de ele entrar e lá fazer o exame. Mas você tem o PCMSO? Não tem PCMSO, então não tem valia nenhuma. Infelizmente, não tem valia, porque a pessoa só vai fazer os exames que tem a necessidade para cada função. E para a pessoa que vai fazer o exame saber quais são os exames para cada função, precisa ter o PCMSO. Porque lá vai ter o CBO, quanta sigla, né? Vai ter o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, e a descrição da função dele para ver o que ele precisa fazer de exame, porque cada função tem um exame diferenciado para fazer. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em altura precisa fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma. Uma pessoa que trabalha no administrativo é só apenas a acuidade visual, fazer o exame auditivo e o exame clínico. Então, precisa ter esse PCMSO para poder fazer o atestado, tá? Isso já estou falando para você depois que você já fez o recrutamento e seleção. Olá, Michael, tudo bem? Eu estou falando aqui sobre a admissão. Então, daí você vai pedir os documentos para esse novo empregado. Quais são os documentos que você precisa pedir? Você precisa pedir todos os documentos pessoais dele, que é RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho. Se for carteira digital, basta o CPF, não precisa mais ter o número da carteira de trabalho, porque a digital não tem. Você vai pedir, então, encaminhá-lo para fazer o exame admissional. Se ele tiver dependente, se for casado, todos os documentos também de seus dependentes, inclusive CPF do CPF. O que é, Michael? Sim, agora com a nova NR7, exame de saúde ocupacional. Então, precisa ter. Tem que ter o PCMSO, na verdade, Michael. A gente precisa fazer uma live, eu e você, hein?
precisa fazer uma live para falar sobre isso, que a maioria das empresas não sabem, principalmente as microempresas, que às vezes tem 1, 2 funcionários, acho que é só fazer o exame, porque alguém deve ter falado para ele, tem que fazer o exame admissional. Olá, Mariângela, minha prima lá de Bauru, tudo bem? Então, Michael, as pessoas acham que só basta fazer o exame e que não tem que ter o PCMSO. Então, como eu estava voltando a falar os documentos, também tem que ter o CPF dos dependentes menores de 14 anos. A hora que você for registrar esse dependente, esse filho, você precisa saber para quem que ele é dependente do imposto de renda. Isso eu falo para todos os meus clientes. Não pode, sim, colocar o filho como dependente tanto do pai quanto da mãe, se os dois trabalham. Ou é de um ou é de outro, porque o filho vai constar na declaração do imposto de renda, ou na declaração do pai, ou na declaração da mãe. Agora, salário família pode constar nas duas admissões, tá? Salário família, tanto para o pai quanto para a mãe, pode colocar nas duas ao mesmo tempo. Olá, Laísa, tudo bem? A gente tá falando agora sobre alguns documentos admissional. Gente, outra coisa que é muito importante, que tem muita gente esquecendo também, que é bendito do LGPD. Olha, mais uma sigla. O que é LGPD? É Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho um formulário que eu já fiz, que quando você vai solicitar documentação para esse novo empregado que você recrutou, você precisa dar esse formulário para ele autorizar a você mexer com os dados dele. Porque se vaza alguma informação dos dados, porque ele vai passar tudo para você, né? A vida dele, ele vai passar CPF, RG, comprovante de endereço, dados bancários. Então ele precisa, é um documento, já passou pelo meu jurídico, é um documento que ele vai assinar autorizando você a trabalhar com os dados dele, tá? São muitas siglas mesmo, Michael, são muitas siglas mesmo. Então, é muito importante esse documento, LGPD. E outro documento também que é muito importante ter dentro da empresa, referente também à Lei Geral de Proteção de Dados, o seu RH, isso eu já estou falando para o empregador, o seu RH, o seu departamento pessoal, ele ter uma autorização, dar uma autorização para as outras pessoas que mexem com os olerites. Por exemplo, uma empresa grande tem vários departamentos, filiais e tudo mais. Então, às vezes, os olerites não é a menina do RH que vai entregar para cada um dos colaboradores. Às vezes, é a pessoa responsável pelo departamento. Então, aquela pessoa que vai pegar aqueles olerites na mão para entregar para os colaboradores, ele precisa também ter um documento se responsabilizando pelos dados que ele está em mãos ali dos colaboradores. Então, são muitas informações que as pessoas passam despercebidas, tá? Então, ok, pegou os documentos, registrou no sistema, mas antes de registrar o sistema, qual vai ser o tipo de contrato de trabalho que você vai colocar em prática com esse novo colaborador? Será que o estagiário é bom? Será que o menor aprendiz? Contrato indeterminado direto, um contrato terceirizado, eu posso fazer contrato terceirizado, eu posso fazer contrato temporário? Então eu vou passar pelos contratos. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem as suas perguntinhas aqui que eu já respondo para vocês. Mas eu vou falando aleatoriamente aqui pelos contratos, tá? E depois vocês vão tirando as dúvidas comigo, vão mandando perguntas. Então, olha, quer ver? Os contratos aqui. Vamos começar com o contrato que é o mais comum de todos. Qual é? Contrato de experiência. O contrato de experiência, o artigo 445, ele determina que não pode ultrapassar de 90 dias, sendo que dentro desses 90 dias você pode renovar uma vez. Então, geralmente, como que a grande maioria é 45 dias, mais 45, renovado por mais 45 dias. Agora, uma observação muito importante que você precisa saber. Se é você que gera o contrato no sistema, ou se vem já do escritório de contabilidade, normalmente o sistema ele já imprime todo o contrato com as cláusulazinhas e embaixo
a prorrogação do contrato de experiência, né? E tem muitas pessoas na área de departamento pessoal e recursos humanos que dá para o novo colaborador assinar e já pega a assinatura dos dois momentos, tanto dos primeiros 45 dias e já da prorrogação. Não pode, tá? Porque ali você já está firmando 90 dias de contrato com ele. Se você mandar embora essa pessoa antes dos 90 dias, antes dos 45 dias, você tem que pagar 90 dias depois, 50% dos 90 dias, dos dias que faltam para 90. Então, assine só o primeiro tempo de 45, seja lá quantos dias seja o seu primeiro tempo, e quando chegar, por exemplo, um dia antes de finalizar esse contrato de experiência, você pergunta para os líderes se vai ser renovado, daí você colhe a assinatura da prorrogação, tá bom? Então, isso é uma dica muito importante, que muita gente erra nisso, já pega a assinatura dos dois prazos. Então, esse é o contrato de experiência. Daí, Beth, tá, e se eu, dentro desses primeiros 45 dias aí, não deu certo, sabe? Não bateu, eu vou ter que dispensar a pessoa. Daí tem um artigozinho 479, que se você mandar embora essa pessoa dentro do contrato de experiência, antes do prazo determinado, você tem que restituí-lo, indenizá-lo nas verbas rescisórias 50% dos dias que faltam para terminar o contrato de experiência. Tá, mas e se ele pedir para sair? Se ele pedir para quer ir embora, arrumou outro emprego, não se deu bem, antes de terminar os 45 dias? Daí já é o artigo 480. O artigo 480 é a mesma regrinha que para o empregado. Então, ele vai ter também que indenizar a empresa em 50% dos dias que faltam para o término do contrato de experiência, tá? Então, esse é o contrato de experiência. Terminou o contrato de experiência, automaticamente já passa para contrato indeterminado. Então, ele já é automaticamente, não precisa nem elaborar um outro contratinho, ele já passou o contrato de experiência, já é indeterminado, tá bom? Daí, o contrato determinado a gente já sabe, que tem todas aquelas regrinhas que a gente já sabe, a gente colocou ali no contrato de experiência, e também pode colocar, fazer o regulamento interno com outras cláusulazinhas, né? E tem também, sabe o que, gente? Contrato determinado, que não é o contrato de experiência, é outro tipo de contrato. É um contrato que pode durar até 2 anos. Então, por exemplo, você pega uma demanda aí de uma construção, que eu sei que vai durar exatamente 7 meses. Então, mas, Beth, qual é a vantagem, então, de eu fazer um contrato determinado? A única vantagem que tem é que você não vai precisar pagar a multa do fundo de garantia nem aviso prévio indenizado. Isso se você cumprir o contrato até o final. Por exemplo, se você fez de 7 meses. Você já fez lá o contrato de 7 meses. Então, a pessoa vai ficar 7 meses, beleza, você não paga a multa do fundo de garantia, os 40%, e nem aviso prévio indenizado, porque é um contrato determinado, já está sabendo quando começou, quando vai terminar. Agora, e assim, esse contrato determinado também só pode prorrogar por uma vez só, assim como o contrato de experiência, só que diferente que seja 90 dias, contrato determinado pode ser por até 2 anos. Mas eu, no meu ponto de vista, eu acho que tem muito mais pontos negativos do que positivos. Por quê? Oi, Carlos, tudo bem? Obrigada por participar da minha live. Eu tô falando aqui sobre contrato determinado. O Carlos, ele é consultor na área de RH, ele ama RH e eu amo o departamento pessoal. Então, o contrato determinado, se você, dentro desses 7 meses, um exemplo, um contrato de 7 meses, você não se deu bem com essa pessoa e você for dispensá-lo, ele não está atingindo as necessidades da sua empresa, você também tem que pagar 50% dos dias que falta para terminar o contrato determinado. Então, é uma loteria. Eu acho que contrato determinado é uma loteria. Eu nunca fiz um contrato determinado, nunca. Eu nunca contratei ninguém com contrato determinado, só contrato de experiência e o que depois já passa para o indeterminado, né? Então, são esses os tipos de contratinhos. Daí, tem o que também? Tem o contrato, deixa eu ver um contrato aqui. Este contrato, vou falar do estagiário, tá, pessoal? O estagiário,
Todo mundo acha que pode contratar estagiário, né? Ah, porque ele é uma mão de obra barata, ele vem de uma faculdade ou então de um curso técnico, ele vai trazer novidades, ótimo, eu acho que tem que dar chance sim. Eu acho que tem que dar chance sim. Obrigada, Carlos. Tem que dar chance para as pessoas, porque é o melhor momento para a pessoa ingressar no mercado de trabalho, é com estágio. A hora que você termina a faculdade, você tem grandes chances de já ser efetivado, porque faz muita diferença. Só que tem algumas regrinhas. Se você vai contratar uma pessoa, por exemplo, para fazer um estágio na área de contabilidade, ele tem que estar fazendo faculdade de contabilidade, né? E ele vai ter que trabalhar lá no departamento de contabilidade. Se você for contratar uma pessoa que está fazendo o Senai, que é um curso técnico de eletricista, como estágio, você não pode colocá-lo na parte administrativa. Ele vai ter que trabalhar na área da parte elétrica. Se você for contratar uma pessoa, um arquiteto para fazer estágio, você não vai poder colocá-lo no financeiro. Então, não é assim, eu vou contratar um estagiário lá, é mais barato, não tem que pagar fundo de garantia, não tem que pagar 13º, não tem que pagar, recolher INSS, nada. Mas não é bem assim. Tem todas as regrinhas. Então, são só 6 horas de estágio por dia. Isso se for já do ensino médio para cima, tem que ser 6 horas. Não pode fazer hora extra, tá? Se for, você tem que dar o vale transporte para ele, não pode descontar. A única coisa que estagiário tem é férias remuneradas, mas não obrigatoriamente você tem que pagar 1/3 sobre as férias. Só as férias. Que é o valor da bolsa que você paga normalmente, a pessoa tem direito então a ficar 30 dias em casa, lógico que junto com as férias escolares ou da faculdade, tá? Tem que estar junto. Então e você também tem que fazer um seguro de vida para esse estagiário, tá bom? Olá, Almeida, tudo bem? Então esse é o contrato de estágio, tá bom? E ele tem que estar fazendo faculdade, né, gente? Lógico, ele tem que estar cursando alguma coisa. E outra coisa, contrato de estágio, ele é feito sobre três organizações. Vamos fazer um contrato tríplice, podemos dizer. O que é o contrato tríplice? Tem que estar envolvido o CNPJ, o empregado / aluno e a instituição de ensino. Então, esse contrato tem que ser feito em 3 vias. Geralmente, a grande maioria das vezes, é um contrato que vem já um modelo da faculdade, do curso técnico, para você fazer lá e colocar os dados da empresa e do estagiário / aluno. E daí é assinado pelos 3, tá? Pela instituição de ensino, pela pessoa responsável da empresa e pelo aluno. Então, e tem um prazo também, tá bom? Outra coisa também que a gente tem que falar é sobre menor aprendiz e contrato de menor. É muito importante também. É considerado um trabalhador menor de 14 a 18 anos, sendo que menor de 16 anos não pode ter um contrato de trabalho normal. Só pode ser daí por menor aprendiz. Então, isso é uma informação muito importante. E outra coisa, eles não podem trabalhar tanto em horário noturno, não pode ter trabalhos perigosos ou insalubres, não pode trabalhar em serviços que prejudicam a sua moral, eles não podem carregar nada acima de 20 quilos e não pode ter uma carga horária acima do estabelecido. Se for menor aprendiz, tem só 6 horas por dia. Se for um trabalhador de 16 a 18 anos, são só 8 horas diárias, 44 semanais, tá bom?
Então tem todas essas regrinhas. Você pode contratar uma pessoa menor de 18 anos, acima de 16, para trabalhar normalmente como CLT, recolhendo fundo de garantia de 8%, desde que sigam essas regrinhas, tá bom? Agora o contrato de menor aprendiz. Qual é a diferença, Beth, do contrato de menor aprendiz para o contrato de um menor? O contrato de menor aprendiz, como estagiário, ele é tríplice também. Estará envolvido uma instituição de ensino, vai estar envolvida a empresa e o menor aprendiz. O menor aprendiz, para menor aprendiz, é considerado dos 14 aos 24 anos. Você sabia disso? Que vai dos 14 aos 24 anos a fase que a pessoa é considerada, que pode ser contratado como menor aprendiz. E o menor aprendiz, a empresa só recolhe 2% do fundo de garantia e não 8% como todos os outros contratos CLT. Ele tem uma carga horária específica, onde parte ele fica na empresa, parte ele fica na instituição de ensino. Se, por exemplo, eu costumo contratar muito pessoas que fazem SENAC, porque lá tem o curso de menor aprendiz. A única coisa que você tem que encaixar, né? Quando abre o curso deles, que tem turma para você contratar. É a única coisa, mas eles são super atenciosos, te dão todo o apoio que você precisa. E não tem custo nenhum. E daí você faz o contrato em 3 vias também. Com o modelinho que eles vão enviar, você preenche com todos os dados, com todas as informações, valor que você vai pagar, horário que ele vai trabalhar, onde ele vai trabalhar. Então, SENAC geralmente é na área administrativa. E já fiz muito contrato também com estudantes do SENAI. Porque eu era gerente de RH de uma empresa que trabalhava com transmissão de caminhão. E lá tinha os menores aprendizes que até hoje eles me seguem no Instagram e a gente tem contato. E eu já os vi trabalhando já como excelentes profissionais em outras empresas. E eu fazia contrato também com o Senai para eles trabalharem na parte mecânica. Nossa, eu só tive boas recordações de trabalhar com menor aprendiz. Eu mesma, eu efetivei menor aprendiz para ser a minha assistente, acho que foram duas ou três, que elas entravam como menor aprendiz para me ajudar. Oi, Ângela, tudo bem? Elas entravam para me ajudar no departamento pessoal no RH, e depois, a hora que terminava o contrato, eu efetivava, e depois da minha área ia para outras. Eu só tenho boas recordações. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, serão muito bem-vindas as perguntas. Enquanto vocês não fazem as perguntas, eu vou falando o material que eu já separei aqui para falar para vocês, tá bom? Olá, Karina, tudo bem? Bem-vinda! Vou falar agora sobre o teletrabalho. O teletrabalho, ele entrou na nossa CLT no dia 11 de novembro de 2017, com a reforma trabalhista, que todo mundo fala dessa reforma trabalhista. Então, foi no dia 11, entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. É o artigo 75B. O artigo 75B que traz todas as regrinhas sobre teletrabalho. Oi, Diego, tudo bem? Deixa eu ver, alguém mandou uma perguntinha para mim aqui, vamos ver. É o Carlos, vamos ver. Beth, quais critérios devo usar para saber se devo contratar um menor aprendiz ou estagiário? Olha, depende o quanto você quer investir, porque assim, estagiário ele vai ficar mais tempo na empresa, viu, Carlos? Porque o estagiário, ele fica 6 horas dentro da empresa e você só vai ter o custo do seguro de vida, as férias e o vale transporte, né? E ele vai ficar 6 horas lá dentro mesmo. O restante daí ele vai para aula. Já o menor aprendiz, o que acontece? Aí tem outra coisa também, o estagiário, você pode terminar o contrato a qualquer momento. Tá? A qualquer momento, o estagiário, amanhã, mesmo que você tenha feito o contrato de estágio de 1 ano, se você falar assim, a partir de amanhã você não precisa vir mais, não precisa dar aviso prévio. Então, essa é uma grande, uma coisa muito boa do estágio. Já o menor aprendiz, o contrato, ele é um contrato determinado, que você pode fazer por 1 ano ou até 2. Acho que até 2, se eu não me engano, depois eu dou uma olhadinha aqui. E você só manda embora
se ele entrar no artigo 482, que é de justa causa. Então, e assim, não é tão simples não, você tem que fazer daí uma reunião na instituição de ensino, de onde você fez o contrato, se é no Senai, se é no Senac, no CIE, que aqui em Limeira tem o CIE, e você só dispensa esse menor aprendiz se for por justa causa. Sem justa causa não pode encerrar o contrato, tá? A não ser que ele peça para encerrar o contrato, que parta dele. Então, são essas as diferenças. Assim, o estagiário ele fica mais tempo dentro da empresa, você não tem que dar aviso prévio, você não tem que pagar fundo de garantia. Se tem INSS patronal, você também não precisa. Não tem vínculo empregatício. É mais fácil falar assim. O estagiário não tem vínculo empregatício. Já o menor aprendiz tem vínculo empregatício. Você recolhe menos de fundo de garantia, mas recolhe só 2%. E tem esse problema de ser um contrato determinado, que daí você só pode... E é pior ainda contrato determinado, porque você só pode dispensar se for por justa causa. Sem justa causa, pode também, mas daí você tem que pagar toda a indenização para ele. Daí tem que pagar toda a parte que era até o término do contrato dele, você tem que indenizar, porque é um contrato determinado. Então é isso, vai dessas questões aí. Mas obrigada pela pergunta, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Olá, Diego, você é um amor. O Diego também trabalhou comigo nessa empresa que era de transmissão de caminhão. Ele era um fofo. Era não, é. Então vamos falar sobre teletrabalho. O teletrabalho, então, como eu disse, ele entrou no artigo 75B na CLT a partir do dia 11 de novembro de 2017. E ele fala que para você contratar uma pessoa em teletrabalho, é uma prestação de serviço que é preponderantemente que ele fica nas dependências dele, na casa dele. E eventualmente ele pode ir na empresa para fazer uma reunião, ou então pode combinar de 3 dias em casa, 2 dias presencial, 1 dia, assim, mas assim, a parte maior do tempo ele vai trabalhar em casa, tá? E também, com a entrada do teletrabalho na CLT, não sei se vocês já sabem, mas eu vou falar aqui, tem o artigo 62 da CLT. O artigo 62, ele fala sobre as funções, fala sobre que não tem como não precisa ter controle de jornada, tá? Então, o inciso 1º do artigo 62 fala sobre os trabalhos externos, tipo vendedor externo, motorista, que não há necessidade de ter controle de jornada. O inciso 2 do artigo 62 fala sobre cargo de confiança, que são os gerentes, que é aqueles que eles também não têm controle de jornada e ele tem aqueles 40% acima do salário para configurar, e ele também tem que ter autonomia, tá? Não basta só falar isso para não ter que pagar hora extra, ele tem que ter autonomia do setor dele. Olá, Naldo, tudo bem? Obrigada por entrar, viu? E daí entrou o inciso 3º, no artigo 62, que é falando sobre o teletrabalho, que também não precisa ter controle de jornada. Mas, como essa lei já entrou desde 2017, já tem algumas jurisprudências. O que são jurisprudências? São ações trabalhistas que passaram pelo STF, e que daí vira lei. Daí os advogados podem usar aquela decisão, que é diferente do que está dizendo aqui, como lei. E já teve gente que ganhou causa pedindo hora extra, de teletrabalho, pedindo hora extra, que trabalhava além da carga horária dele. Então, o que você precisa, empregador, você precisa saber qual é a diferença. Você precisa saber a diferença entre a carga horária, o que está no contrato de trabalho dele, a jornada de trabalho e controle de jornada. A pessoa, mesmo que não tenha controle de jornada, ele tem que trabalhar dentro daquela jornada que você estipulou no contrato de trabalho. Tá, Beth, mas ele tá lá na casa dele, como que eu vou saber? Olha, tem tanta ferramenta hoje em dia para você fazer isso. Você pode fazer, como muitos bancos fazem, o seguinte, que quando vai dar o horário dele às 8 horas trabalhadas, o sistema ele desloga sozinho. Você pode também contratar um sistema de ponto que seja online, que ele pode fazer pelo próprio celular dele.
esse sistema online você consegue até rastrear de onde ele está trabalhando. Então tem várias ferramentas que pagas ou gratuitas que você consegue controlar essa jornada. Eu sempre oriento, mesmo que seja teletrabalho, que tenha controle de jornada, tá? Outra coisa muito importante que aconteceu nessa pandemia. Isso é quando você já contrata a pessoa para teletrabalho, você tem que fazer um contrato, fale com o seu jurídico, fale com a sua consultora de departamento pessoal RH para elaborar um contrato onde amarre tudo, tá? Onde que é a responsabilidade da empresa, a responsabilidade do empregado, fale para ele que está tendo muita doença ocupacional, ergonômica, porque as pessoas estão trabalhando com uma má postura em casa. Então, dê treinamento sobre postura, de como que até que horas tem que trabalhar, tem que dar uma paradinha, dê treinamentos. Então, isso para você que já contratou. Tá, mas na pandemia, deixa eu diminuir um pouquinho esse ar, que tá muito quente. Na pandemia, muitas pessoas estavam trabalhando presencialmente e teve que daí ir para o teletrabalho. Teve a MP que falou, não, pode avisar com 48 horas de antecedência e pode mandar para casa para trabalhar. Só que fora da pandemia não é bem assim, tá? Vou passar para você o que é a lei mesmo, o que você deve saber da lei. A lei diz que quando a pessoa já foi contratada como presencial e a empresa deseja que passe para o teletrabalho, tem que ser de comum acordo. Não pode ser uma imposição da empresa. Então, o contrato tem que ser assinado por ambas as partes de comum acordo. E tem que ser, no mínimo, avisado essa pessoa com 15 dias de antecedência, né? Para ele poder se preparar, poder preparar um ambiente para o trabalho dele, que não dá para ficar trabalhando em qualquer lugar. Não é todo mundo que se adequa ao teletrabalho. Então, você tem que pensar nisso também. Então, tem que avisar com 15 dias de antecedência no mínimo, tá? Já quando está em teletrabalho e você deseja que seja presencial, que passe a ser efetivamente presencial, que não seja mais teletrabalho, daí pode partir só do empregador. Não precisa daí da anuência do empregado. Pode ser só do empregador também. Vai de bom senso avisar com alguns dias de antecedência, né, pessoal? Não custa nada ter bom senso. Eu falo que a minha profissão é a profissão que mais precisa ter bom senso. Além de você entender das leis, das regras, você tem que saber interpretar e adequar para o seu momento. Então, pense nisso. Gente, como que vocês estão precisando de mais alguma coisa, alguma dúvida? Falem para mim se vocês tiverem alguma dúvida, que eu vou respondendo aqui, tá bom? Ai, eu tô muito feliz de estar fazendo essa live. Tá muito gostoso mesmo. E amanhã vai ter mais, viu? Eu esqueci qual que é o tema de amanhã, mas amanhã vai ter mais. Depois eu coloco o post aqui. Então tá. Então agora eu vou falar sobre um tipo de contratação que é muito chatinho, gente. Eu acho que eu fiz um contrato só disso. Oi, Ismael, tudo bem? Olá, bem-vindo! Eu vou falar agora sobre contrato indeterminado. Indeterminado não, intermitente. O contrato intermitente, ele também entrou na reforma trabalhista, que foi no dia 11 de novembro de 2017, que entrou em vigor, né? 11 de novembro de 2017. E o contrato intermitente, o que é, Beth? Ele é um contrato, ele é CLT, tá? Ele é com subordinação, ele não é contínuo, ele é ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e às vezes inatividade, determinados em horas, dias ou meses, tá? Como que faz para eu chamar essa pessoa para vir trabalhar na minha empresa? Ele vai estar à disposição, mas ele pode também ter outros contratos intermitentes com outros CNPJs. Ele pode trabalhar em várias, desde que ele consiga fazer trabalho em todas essas empresas, né? Mas, Beth, eu preciso, tem agora um pedido grande, eu vou ter que chamar essa pessoa para vir trabalhar, eu tenho que chamar com quantos dias de antecedência? Olha, você tem que chamar com pelo menos 3 dias corridos de antecedência e terá um dia para a pessoa responder se vai ou não. Se a pessoa não respondeu,
você pode considerar que ela negou, que ela não quer ir, e não é insubordinação, tá? Porque ela não é obrigada a aceitar esse chamado de trabalho. Oi, Giovana, tudo bem? Bem-vinda. Eu tô falando sobre contrato intermitente. Vou beber uma aguinha, peraí. E outra coisa, daí você chamou essa pessoa e ela falou, beleza, eu vou, atendo essas horas que você está pedindo para eu trabalhar. E daí de última hora você fala, ai, olha, o cliente cancelou o pedido. Não vou precisar mais. De última hora, um dia antes. A empresa tem que pagar 50% da demanda que você havia pedido para ele trabalhar. Tem que pagar, daí 50% para ele. E o contrário também. Se ele aceitou ir trabalhar e de última hora fala que não vai, ele também tem que indenizar a empresa em 50% da demanda que ele foi solicitado para trabalhar e ele aceitou. Então, e outra coisa também. Todas as horas que ele trabalha, ele já recebe dentro do mês, dentro do Olerite, já recebe tudo proporcional 13º e férias, tá? É tudo já pago, férias, as médias, tudo bonitinho, já recebe tudo dentro do Olerite. E ele também tem direito, ele vai ter direito a sacar o fundo de garantia dele, tá bom? Vai ser recolhido todas as contribuições previdenciárias também. E ele tem direito a aviso prévio, a metade do aviso prévio indenizado, caso ele seja dispensado sem justa causa, então 50% do aviso prévio indenizado, tudo isso com base nas horas que ele trabalhou. Vamos ver, tem uma perguntinha aqui. Ai, Carlos, que maravilha, tô adorando suas perguntas. Em que situações temos esse regime intermitente? Vendedores, não seria a melhor prestação de serviço com CNPJ? Eu acho, Carlos. Eu detesto esse contrato intermitente. Não gosto mesmo, só dá confusão. Eu acho que não tem maturidade suficiente as empresas. Olá, Marina, tudo bem? Deixa eu assinar. Aqui. A Marina não, é a Maria Alice, a minha última assistente maravilhosa que eu amo. Então, eu não gosto de contrato intermitente. Eu acredito que as empresas não têm maturidade suficiente para fazer esse contrato intermitente. Se for um vendedor, Carlos, contrata como representante comercial, com um contrato muito bem alinhado, tá? Porque eu já vi processo trabalhista de representante comercial requerendo todo o retroativo de CLT. Então deixa muito bem, sabe, muito bonitinho, com nota fiscal e que você não fique cobrando jornada de trabalho. Tem que ser muito bem definido. Por isso que eu sempre falo, jurídico e consultoras de departamento pessoal e RH, é essencial dentro de uma empresa para você não criar passivos trabalhistas. Para quê, né? É tão mais fácil você se prevenir. Então, eu acredito que representante comercial, ou então o contrato mesmo, CLT normal, Carlos, com inciso 1º do artigo 62, também. Mas aquilo que eu já falei, se puder fazer um controlinho de jornada ali, não custa nada, viu? Controle de jornada é sempre bom. E se ele fez alguma coisa de hora extra, paga, fazer o quê? Ou então faz um contrato, faz um aditivo de banco de horas. Gente, outra coisa que eu preciso lembrá-los. Tudo que eu tô falando aqui é com base na CLT, tá? Que é na consolidação das leis trabalhistas. Você precisa verificar o seu sindicato, as convenções coletivas, os acordos coletivos, o que diz. Porque muitas coisas nas convenções coletivas têm alguns benefícios a mais para o trabalhador que não está na CLT. Então, tudo que eu estou falando aqui é com base na CLT. Se tiver alguma particularidade, vocês depois me perguntam, mas daí eu preciso saber também qual é a convenção coletiva, tá bom? A pessoa também no contrato intermitente, ela não tem direito a ingressar com seguro-desemprego, tá?
e não tem a multa do fundo de garantia. Então eu acho que é horrível esse contrato. Eu não indico para ninguém. É muito ruim, pai do céu. Por que foram fazer isso? Deixa eu ver o que mais que falta aqui de contrato que eu não falei. Ah, e esse muito importante. Contrato temporário e terceirizado. Gente, tá chegando o final do ano. Tá chegando o final do ano e todo mundo tem dúvida disso. Eu posso fazer um contrato temporário, eu direto, a minha empresa e a pessoa? Eu posso fazer um contrato terceirizado? Vamos explicar as diferenças. O que é contrato temporário? Contrato temporário, você vai contratar uma pessoa por uma demanda, uma necessidade transitória. Uma pessoa que entrou com uma licença maternidade, ou então agora, final de ano, na área comercial, na parte comercial, que você vai precisar contratar algumas pessoas, então é um contrato temporário. Daí você precisa o quê? Saber a diferença de temporário e contrato de experiência. Contrato de experiência você pode fazer direto na sua empresa, temporário não. Temporário, ele também é tríplice. Você precisa contratar uma empresa que o KNAI dele, que é o KNAI, é o Código Nacional de Atividade, que ele está estruturado, ele está apto a fazer o contrato temporário para outras empresas. Então você vai entrar em contato não com uma pessoa, e sim com uma empresa solicitando um contrato temporário, e vai ser um contrato que você vai fazer com a empresa e a empresa vai fazer com o trabalhador, tá? Então o trabalhador não é responsabilidade tua. Ele vai ser subordinado às pessoas dentro da sua empresa, mas quem faz a contratação é ele. E outra coisa, você precisa ter o controle de tudo que é pago para essa empresa, para esse colaborador, porque você você é um coparticipativo das responsabilidades. Você é corresponsável, melhor dizendo, das responsabilidades. Então, todo começo de mês você pede para essa empresa INSS que foi pago, fundo de garantia, o salário dele, se foi paga todas as horas extras, porque você é corresponsável, você precisa ver se está sendo tudo pago para esse trabalhador. Porque eu já peguei um cliente, gente, esse foi demais. Ele tinha contratado uma empresa, daí já é terceirizado, tá? Não é temporário, mas é mais ou menos a mesma coisa. Um contrato terceirizado de guarda patrimonial. E essa empresa faliu aqui em Limeira e até os guardas entrarem com processo contra a empresa, tá dentro do normal, porque daí ele entra como segundo réu no processo, né? Empresa que, por exemplo, a empresa B contratou a empresa A para mandar o empregado, então ele contrata como primeiro réu a empresa A e segundo réu a empresa B, que foi onde ele prestou serviço. Daí ok. Mas essa minha cliente, ela recebeu um processo trabalhista da menina que emitia as notas fiscais dentro da empresa. Essa menina que emitia as notas fiscais dentro da empresa, ela processou 48 empresas que eram os clientes que ela emitia nota fiscal. Lógico que ela não ganhou. Não tem como, né, gente? Não, aí já é um absurdo isso. Ela entrou no processo nas 48 empresas que eram clientes dessa empresa aí de guarda patrimonial. Não ganhou, lógico, óbvio. Mas então, por isso que você precisa ter responsabilidade sobre tudo que está sendo pago para ele. Então, esse é o contrato temporário, daí termina o contrato temporário, daí você finaliza o pagamento com essa empresa, tá? Daí, o contrato terceirizado. Contrato terceirizado, geralmente, você vai contratar uma mão de obra especializada. Beth, me explica, tô confusa, qual é a diferença? Contrato terceirizado, por exemplo, você vai contratar uma empresa de guarda patrimonial, você quer servir refeições dentro da sua empresa, você vai contratar uma empresa que faça refeições para as outras empresas, que ou traz já a refeição transportada e serve na sua empresa, ou faz dentro da empresa. Você quer contratar recepcionistas, por exemplo, no banco. Os bancos que são do governo, eles não contratam recepcionista, guarda, telefonista, faxineira pelos bancos. Eles contratam, faz licitações, né? E contratam outras empresas para terceirizar essa mão de obra.
Então, é uma empresa que trata só com recepcionista, outra só com faxineira, outra só com guarda e assim por diante. Então, esses são os terceirizados e eles não têm tempo. O temporário, eu esqueci de dizer. O contrato temporário tem um tempo determinado, tá? Ele pode ser um contrato de até 180 dias, sendo prorrogável por mais 90 dias, tá bom? Então, esse é o tempo máximo que a pessoa pode trabalhar como temporário. E o terceirizado não. O terceirizado não tem tempo máximo. Ele pode ficar o tempo que precisar para aquela demanda. E tem outra coisa também que com a reforma trabalhista mudou. Antes, tanto o temporário quanto o terceirizado, ele só podia ser contratado para a área meio da empresa e não a área fim. Beth, o que é área meio, o que é área fim? É a seguinte, por exemplo, banco para mim é sempre muito fácil de explicar. O banco ele trabalha o quê? Uma instituição financeira. Então, qual é as profissões de área fim, que é o que define a empresa? Tesoureiro, o técnico bancário, o caixa, o gerente, o supervisor, o superintendente. Esses são as funções de área fim. Quais são as funções de área meio? Daí são todas aquelas que são satélites, estão em volta. Que é, como eu já falei, recepcionista, guarda patrimonial, faxineira, telefonista. Essas são as áreas meio. E já, então, com a reforma trabalhista, pode também contratar terceirizado temporário para a área fim, tá bom? Então, se algum dia o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal quiser fazer tudo contrato temporário, aqui eu acredito, eu acho que tem alguma cláusula na convenção coletiva, nos acordos coletivos, que não é na convenção, porque como eles fazem diretamente com os bancos, é acordo coletivo. Que não pode, mas pela CLT pode, tá bom? Então, vocês entenderam qual é a diferença de temporário? Tem mais pergunta aqui, meu Deus, eu não vi. Desculpa, gente, o negócio aqui não subiu. Deixa eu ver, o temporário também, Carlos, o temporário também depende da convenção coletiva ou só da CLT? Então, tem muitas particularidades, Carlos, que estão nas convenções coletivas. E assim, gente, deixa eu falar para vocês qual é a hierarquia das leis. A hierarquia das leis é a seguinte: é a Constituição Federal, daí isso eu tô falando na área trabalhista, tá? Constituição Federal, daí vem a CLT, daí vem a Convenção Coletiva. O que é Convenção Coletiva? É aquele documento de cláusulas que é entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Eles entram no acordo e fazem a convenção coletiva, que é para toda aquela atividade. Daí o que é acordo coletivo, que está abaixo da convenção coletiva? Acordo coletivo é aquele acordo que a empresa faz um acordo diretamente com o sindicato dos trabalhadores, tá? É uma negociação. Por exemplo, eu estou fazendo uma negociação de um cliente meu de banco de horas. O banco de horas desse sindicato, ele fala que se não for paga as horas, tem que pagar em 70%, sendo que na convenção coletiva as horas extras normais são 60%, mas quando for banco de horas tem que pagar 70% se não cumprir. Então o que eu falei para ele? Tá bom, então vamos negociar. Eu vou fazer um PLR para os meus colaboradores, em troca você deixa o saldo do banco de horas em 60%, como está já na convenção. Isso é um acordo coletivo. Então, essa é a diferença de acordo coletivo e de convenção coletiva. E abaixo do acordo coletivo, vem um regulamento interno. São as leizinhas, o compliance que você faz dentro da sua empresa para você ter algumas regras próprias. Uma coisa muito importante que eu tenho para falar para você também é o quê? Um regulamento não pode ferir o direito já conquistado do outro regulamento. Então, você nunca pode deixar o seu trabalhador, o seu empregado, com menos direitos que ele já tinha na anterior. Você só pode agregar mais direitos, mais benefícios, tá bom? Nunca pode tirar os benefícios. Então, essa que você também tem que se atentar. Ai, gente, tem bastante gente entrando, tô muito feliz mesmo. Então, esse é a diferença de contrato temporário e terceirizado. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. O autônomo, eu já falei no começo da aula, que é o contrato de PJ, que você não pode esquecer que você não pode controlar a jornada de trabalho dele.
E o último trabalho, que não é menos importante, é o trabalho de doméstico. Ele não é CLT, você sabia disso? Que empregado doméstico não é CLT? Ele segue uma lei complementar de 2015, é a Lei Complementar 150. Ele não é, ele tem, nessa lei entrou a obrigatoriedade de pagar o fundo, de recolher o fundo de garantia para o trabalhador doméstico. Agora ele tem direito também a seguro-desemprego. Eu acho que é mais do que justo, porque eles tomam conta de um bem nosso que às vezes a gente não tem tempo de. Eu, pelo menos, a minha ajudante, eu falo para ela que é para ela levar a minha casa como se fosse dela. Eu deixo, ela pergunta, quer que faça? Não, faça do jeito que você achar melhor. É ela que tem que se sentir à vontade. Então a gente tem que valorizar mesmo. E hoje, inclusive, antes de começar a live, eu tava falando num grupo de amigos meus de quando eu me formei, de Bauru, que eu fazia lá no Ernesto Monte, o ensino fundamental e médio. E uma amiga minha me perguntou sobre contratação de empregado doméstico, cuidador de idoso, como que faz, né? Que você tem que ser pela MEI. Eu falei, não, daí eu expliquei tudo direitinho. Vocês não imaginam o quanto de profissões que podem ser contratados na Lei Complementar 150 de empregado doméstico. Vou falar para vocês. Piloto, enfermeira, assistente doméstico, caseiro, empregada doméstica, arrumadeira, faxineira, mordomo, cozinheira, garçom, lavadeira, babá, acompanhante de idosos, cuidador de crianças, dama de companhia, passadeira, vigia, assistente pessoal, jardineiro, motorista e marinheiro. Vocês sabiam disso? Que todas essas funções podem entrar como empregado doméstico? Então, essa também é uma outra lei, que é um outro tipo de contratação que você pode, desde que se encaixe, né, nessas funções, para você contratar uma pessoa para sua casa. Pessoal, amei a participação de vocês. O Carlos foi muito legal, mandou perguntas muito legais aqui para mim. Valeu mesmo. Amanhã a gente vai ter mais uma live. Gente, eu preciso ver qual é a live de amanhã, porque é um absurdo eu não saber qual é a live de amanhã. Espera um pouquinho só que eu já vou ver rapidinho. Deixa eu ver, teve mais gente que entrou. Olá, tudo bem, Dani? A gente tá no fim, mas eu vou salvar a live, depois você dá uma olhadinha lá. Olha, a live de amanhã vai ser sobre folha de pagamento. Folha de pagamento. Vou passar dicas para vocês de como fechar a folha de pagamento, o que deve ser feito, o que deve ser levado em consideração, todas as regrinhas de folha de pagamento. Já mande perguntas para mim no direct. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar pergunta também. Se ficou alguma dúvida da live de hoje, mande para mim também, por favor, que eu tiro todas as dúvidas. Eu tô muito feliz de estar fazendo essas lives. É muito gostoso fazer live sozinha também. É gostoso com convidado, mas sozinha também é. É muito gostoso. Gente, brigadão e até amanhã. Até mais. Bom descanso para todo mundo. Até. Beijo.